Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, muito bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios, hoje com a presença do Henrique Marcondes César, sócio administrador da Agropecuária São Clemente, sócio conselheiro do MBA Kids e Teens e também da The Family Idiomas e ainda presidente da Sorri de São José dos Campos. Tudo bem, Danilo? Bom dia. Bom dia, Clemente. Isso mesmo, recebemos aqui o Henrique, que tem várias frentes de negócio, como você bem mesmo já citou aqui. Mas o mais interessante hoje, Clemente, que diante de tudo isso, a gente vai focar um pouco na Sorri de São José. Para quem não conhece, o Henrique vai contar um pouco essa frente, esse chamado que ele teve e qual é o momento da Sorri. Porque eu acho que dentro da nossa sociedade empresarial é importante a gente conhecer iniciativas como essa. Henrique, bom dia, bem-vindo. Como eu já falei, né? Você é um empresário com algumas frentes na cidade, mas agora está com essa missão de presidir a Sorri. Conta um pouco, então, a sua história junto à Sorri, como é que ela chegou na sua vida e o que é a Sorri de São José dos Campos. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos aí da bancada. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre a nossa querida Sorri. A minha história junto com a Sorri começa já quando eu tinha meus... Aliás, meu pai, ele está na Sorri há quase 30 anos como voluntário, né? E assim, eu já tenho recordação lá dentro, quando eu tinha aproximadamente 12 anos, executando trabalho de escola, né? Na área de assistência social lá dentro. Então, começa lá atrás e mais recentemente, né, em fevereiro do ano passado, eles, depois de ter estendido o mandato de conselho, de presidência, devido à pandemia, essas coisas, eles chegaram num limite de prazo lá, onde eles precisavam trocar a equipe de direção e de conselho. E aí, como já tiveram um problema no passado com pessoas mal intencionadas querendo entrar lá na administração, eles resolveram chamar familiares e amigos para poder fazer parte do projeto. Foi quando eu fui convidado para estar lá como conselheiro e depois de participar de uma reunião, o pessoal gostou, acho que gostou de mim, né? E me convidaram, na verdade, para ser presidente, eu não me candidatei. Então, eu assumi a presidência lá a partir de abril do ano passado e estou lá até hoje. E se continuarem gostando do meu trabalho, segundo o estatuto, são até 6 anos que eu posso ficar lá dentro, estou à disposição deles. E o que é a Sorri, para quem não conhece? E o interessante, o nome do pai dele também, né? Que bacana isso. Ele é tão jovem também, começou há 1 ano e pouco lá na empresa, né? O Henrique. Então, a coisa é importante falar o nome do seu pai também, né? Isso, meu pai, o Paulo Marcondes César, está há 30 anos, né, lá na Sorri. E não só na Sorri, na verdade, ele faz trabalho social em algumas outras entidades, já ajudou diversas outras entidades. Minha mãe também, a Marisa Marcondes, colabora em outras entidades. Então é um exemplo que eu sempre tive dentro da minha casa e faltava só um empurrãozinho, ou um puxão, não sei, né? Eles me puxaram lá para dentro. Faltava só isso, na verdade, para eu começar nesse mundo e, assim, eu vou ter que sair da presidência, são no máximo 6 anos, mas não saio mais da assistência social, sem dúvida. Né? E a Sorri, Danilo, ela é uma OSC, né? Eu costumo falar ONG porque quando eu falo OSC as pessoas não sabem muito o que é. A OSC é uma organização da sociedade civil, né? É uma organização não governamental também, não deixa de ser uma ONG. E hoje o nosso trabalho ele é dentro da área da assistência social. A especialidade, né, o propósito de existência é a empregabilidade da pessoa com deficiência. A Sorri nasceu aqui em São José em 1978, como Quinta Roda, já com esse propósito. Mudou o nome numa parceria com a Sorri Brasil em 83, né, devido a um alinhamento de propósito. Mas existem outras Sorris aqui também no Brasil, são mais outras 3, Campinas, Bauru e Parauapebas, mas a gente não tem relação jurídica e fiscal, somente o alinhamento de propósito, de marca. E então, assim, a Sorri, desde sempre, né, desde a Quinta Roda, em 78, tem esse propósito da empregabilidade da pessoa com deficiência. E é isso. Hoje, aqui em São José, a gente atende 165 pessoas. Muito interessante. Mas então, agora explica um pouco mais dessa operacionalização. Nós sabemos que, além da Sorri, existem outras entidades, outras frentes que buscam realmente essa empregabilidade de pessoas com algum tipo de limitação ou deficiência, seja ela física, psicológica, enfim. Como que a Sorri, então, atua, trabalha, ela recebe essas pessoas, ela treina essas pessoas? Quais são, né, os cursos, os treinamentos que vocês oferecem para aproximar essas pessoas do mercado de trabalho? E se vocês atuam somente nessa parte de capacitação ou se vocês também fazem a conexão
dessas pessoas com as empresas? Como é que é o dia a dia? Perfeito. Hoje, devido a gente ter um termo de colaboração assinado com a prefeitura, né, o nosso custeio em torno de 50 e poucos a 60% vem via prefeitura, obrigatoriamente as pessoas que são direcionadas para o nosso atendimento devem passar pela rede municipal, principalmente através do CRAS, na verdade, que é o Centro de Referência em Assistência Social. São eles que direcionam as pessoas para o nosso atendimento. Eles fazem uma primeira triagem, Isso, então. Exato. E hoje nós somos, em São José, nós somos, acho que, os maiores especialistas nessa questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. Existem outras entidades que fazem algum trabalho dentro dessa área também. Afinal de contas, a prefeitura hoje tem termo de colaboração assinado com 48 entidades aqui em São José dos Campos, né? Então, tem mais gente fazendo mais ou menos o que a gente faz, mas os maiores especialistas nessa questão da empregabilidade somos nós. E como que a gente trabalha isso? É através de oficinas que são oferecidas lá dentro, né? A gente tem diversas oficinas. A gente tem um público também, na verdade, Danilo, antes de eu falar das oficinas, é importante mencionar esse público, que é um público que hoje, né, devido a uma demanda da prefeitura, a gente incorporou na entidade, que é a pessoa com deficiência que não tem a capacidade para ser inserida no mercado de trabalho, mas ela precisa de um trabalho de fortalecimento de vínculo, né, que é o treinamento da autonomia e independência dela. Então, as oficinas que a gente oferece lá dentro hoje são tanto para a empregabilidade quanto para esse fortalecimento de vínculo desse público nosso. A gente tem português e matemática do dia a dia, a gente tem informática, pacote Office básico, recentemente a gente trouxe programação lá para dentro, tem canto coral, tem música, tem horticultura, tem artesanato, que a gente está evoluindo para uma cultura maker, tem empregabilidade, e algumas outras. E hoje, na verdade, o nosso maior trabalho está focado na nossa padaria, que a gente, ano passado, inaugurou a Padaria Escola. Já são 6 oficinas que estão sendo oferecidas lá dentro, de padeiro, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de confeiteiro, produtor de biscoitos e faça e venda, que a gente chama, que, na verdade, aí tem um cardápio livre, vamos dizer assim, né? Ele vai sendo montado ao longo do curso. Então, o nosso maior foco hoje está sendo nessas oficinas, né? E o interessante é que a gente busca sempre parcerias com Senai, Senac e Sebrae para poder fazer com que a gente traga uma metodologia para essas oficinas e que a pessoa saia, lógico, com uma qualificação de qualidade e também com o selo dessas instituições, que são instituições renomadas dentro do nosso país, né? Para poder ter um peso maior no currículo delas, né, quando elas forem para o mercado de trabalho. E como você perguntou, se a gente ajuda a colocar essas pessoas no mercado de trabalho, sim, a gente faz um trabalho de colocação delas no mercado de trabalho. Fica o convite aí aos empresários que tiverem interesse, né, em contratar pessoas com deficiência. A gente está à disposição para poder fazer essa conexão entre a sua empresa e as pessoas com deficiência. Nós temos na nossa base hoje, são 165 que estão sendo atendidos, mas a nossa base é muito extensa, porque a gente busca as pessoas que já passaram por lá e busca pessoas com deficiência de outras entidades também. Então, a gente é quase uma empresa de recursos humanos. E a gente vende diversas consultorias dentro dessa área para adaptação da pessoa com deficiência dentro das empresas, né? Bom, Henrique, obrigado. Caraca, que tá com o discurso tão na ponta da língua. E acabou com a entrevista, mas interessante. Você já trouxe bastante informação, agora eu vou depurar um pouco elas para quem está no rádio, dirigindo, pegar as informações principais. Interessante até porque você complementou. Muitas vezes o empresário tem o interesse em fazer essa ajuda social, em trazer essa diversidade, essa oportunidade para dentro da empresa, não sabe como ou tem receio de não ser uma instituição séria. E dependendo do tamanho da empresa também é obrigatório, né? Hoje, pelo Ministério do Trabalho, você ter uma cota de PCD e você tem que sempre encontrar bons... É uma troca, né? Você tem que oferecer essa oportunidade e, ao mesmo tempo, encontrar boas pessoas que queiram realmente evoluir e progredir na carreira. E eu acho que esse é um bom caminho. Eu queria que você contasse um pouquinho mais da padaria, que eu ouvi que você deu um foco, é um projeto importante para vocês. Como é que é o momento da padaria? Eu sei que vocês estão prestes a fazer aí uma segunda etapa. Isso, esse é um projeto muito bacana, né? A gente recebeu o apoio do Taust Ação Social, foi quem doou R$220 mil para nós fazermos a viabilização da primeira fase, que é a parte de cozinha, onde já estão sendo oferecidas algumas oficinas. E agora eles viabilizaram uma segunda doação bem generosa para que nós possamos fazer a viabilização da parte de atendimento dessa padaria, que vai trazer, em primeiro lugar, a oportunidade
para a gente oferecer oficinas na área de atendimento para os nossos atendidos, que daí é garçom, né, caixa, estoquista, logística ali de compras de produtos, porque nem todos os produtos que a gente vai vender lá são produtos produzidos por nós, a gente precisa ter bebidas na nossa geladeira, o chicletinho que é vendido ali do lado do caixa e por aí vai. Então, a gente está fazendo essa viabilização da parte de atendimento para trazer essas outras oficinas, mas também por um motivo muito importante, que é para poder vender os produtos que são produzidos lá dentro nas nossas oficinas de cozinha, trazendo renda para a instituição, reduzindo a dependência dela financeira hoje da verba pública e de algumas outras verbas que a gente consegue lá dentro. E assim, a gente é extremamente dependente só de 2 ou 3 parcerias, o que é um risco. Se uma parceria dessa sai, a gente pode correr o risco até de fechar as portas, né? E dá um senso de propósito enorme também a pessoa que está trabalhando na padaria e ver o negócio rodar de forma completa, né? Desde a produção à venda. E aonde vai ser essa padaria? Sem dúvida. O nosso endereço, o prédio é próprio, né? O endereço é Rua Ipanema, número 101. Então, a padaria, né, a gente está viabilizando, vai ser lá mesmo. E, enfim, no satélite? É no satélite, exatamente. No satélite. Fica próximo à Smart Fit, que tem ali no satélite, né? A rua nossa termina na Smart Fit, ali, é bem 100 metros da academia. Então, é um local bem privilegiado ali, né? Graças a Deus, um bairro excelente. E, enfim, a gente está querendo conquistar o público. Não, muito interessante, é um bairro muito bom, o satélite tem uma força consumidora enorme, né? Ele talvez seja ali um dos bairros onde você vê que tem um centro de comércio próprio, né? As pessoas não precisam se deslocar, então acho que a padaria está muito bem localizada. Você falou muito da verba pública. Uhum. E aí vamos falar da verba privada. Então, hoje, né, as empresas que queiram se conectar a Sorri, seja para a contratação de pessoas, seja para patrocinar com verba, seja para oferecer, de repente, um outro serviço ou um outro produto. Como é que faz? Como é que funciona? Direto com a Sorri? Tem que passar via prefeitura também? Não, perfeito, Danilo. Não, pode ser direto com a Sorri, né? Hoje, o que a gente tem são algumas parcerias pontuais de trabalho lá onde entram alguma verba mais recorrente, mas a gente não tem nenhum doador recorrente. Normalmente as doações vêm para algum projeto, né? E a gente mantém na gaveta ali alguns projetos. Então, quem tiver interesse em conhecer ou fazer uma doação simplesmente para a instituição, ou se quiser doar para um projeto mais pontual, a gente vai ter para oferecer, né? E aí a doação é feita diretamente para a instituição, a gente dá um recibo de doação, não precisa passar por ninguém, né? E, assim, um dos projetos, acho que se eu puder falar mais um pouquinho, é a Casa Acessível. A gente está buscando investimento. A gente vai viabilizar uma casa com toda a acessibilidade lá dentro para poder oferecer terapia ocupacional para o nosso público PCD que está buscando autonomia e independência, né? O fortalecimento de vínculos. Então, é um projeto bem bacana. Henrique, queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que hoje é muito difícil, ou é difícil para o jovem conseguir o seu primeiro emprego. Acredito que um jovem PCD, uma pessoa com deficiência, deve ser um pouco mais difícil ainda. Eu queria saber a partir de que idade vocês atendem as pessoas na Sorri? Perfeito. A gente atende a partir dos 14 anos até os 59, né? Devido ao termo de colaboração que a gente tem com a prefeitura, a gente tem que respeitar essas idades. A gente tem um caso só de uma senhora que completou os 60 anos. Em tese, nós teríamos que tirar ela lá e mandar ela para o atendimento da Casa do Idoso. Só que ela gosta tanto lá da Sorri que a gente resolveu manter ela sob o nosso custeio. Não está sob o custeio da prefeitura, porque não pode. A gente manteve ela lá. Então, ela é a única que foge à regra ali, mas é dos 14 aos 59 anos, né? E realmente, a pessoa com deficiência ainda, né, infelizmente, tem um pouquinho mais de dificuldade para ser inserida no mercado de trabalho. É aí que a gente entra ajudando. Mas, graças a Deus, devido à mudança da visão social com relação à pessoa com deficiência nas últimas décadas aí, e também das exigências da legislação, isso tem facilitado o caminho deles, mas que ainda permanece sendo um pouco mais difícil. Tem aqui um recadinho do Mauro, coronel da PM, o Mauro, dizendo que teve a boa oportunidade de conhecer a Sorri e o Henrique também, em uma visita à entidade através do projeto Girassol. Disse ele que ficou extremamente surpreso com a sua competência, Henrique, e também com o seu dinamismo. E parabéns à Jovem Pan por ter trazido você aqui para dar esse depoimento aqui na rádio hoje.
Joia. Coronel Mauro, obrigado. Foi um prazer também te conhecer. O Coronel Mauro, pessoa muito bacana. Aqui do projeto do Girassol, aqui do terreno das vaquinhas. Projeto muito bacana. Ele ajudou a gente lá na Sorri também. E o girassol, o interessante, né, é que é o símbolo do cordão que demonstra que a pessoa possui algum tipo de deficiência oculta. Né? Então é muito bacana. Coronel, um abraço, obrigado, um prazer te conhecer e obrigado por toda a ajuda que tem nos dado. Henrique, agora eu fiquei curioso. Eu acho que para a gente finalizar uma entrevista que tem, né, como principal objetivo esse cunho social das pessoas conhecerem a Sorri, se conectarem com ela e a gente usar essa audiência da Jovem Pan para isso, eu queria saber de você. Você é um cara jovem que tem uma agenda ocupada aí realmente com as empresas, com a sua frente de empreendedorismo. Você falou, não sei se eu fui empurrado ou se foi um puxão, mas eu percebi que você abraçou a missão, você gosta dela, você transformou isso realmente num trabalho, não é part-time, né? Quando der eu faço. Não, você realmente incorporou. E eu queria saber qual foi o gatilho, né? No final do dia, o que te fez falar, não, agora eu vou focar, vou fazer essa Sorri dar certo, eu vou usar o que eu aprendi no mercado e vou aplicar na Sorri. Danilo, acho que realmente foi faltava só o convite, né? Porque quando eu entrei lá, foi assim, paixão à primeira vista, né? Eu pretendo não sair mais. E eu vejo que, através de alguns amigos meus que eu tenho convidado a ajudar em algumas coisas, né, lá dentro, eu vejo que realmente muitas vezes o que falta é só esse convite. Né? Porque quando você entra nesse mundo e vê o quão bonito é o trabalho que é feito, é difícil de você não gostar e difícil de você não querer ajudar. Então, assim, o conselho que eu deixo aí para os ouvintes, para todos, se você não teve a oportunidade ainda de trabalhar na assistência social, no terceiro setor, procure alguma entidade, procure algum amigo que já faça isso. Dá uma olhadinha para esse mundo que eu tenho certeza que você vai gostar. Quais são os objetivos da Sorri para o futuro, Henrique? Vocês hoje têm 165 pessoas, né, nas suas oficinas. Tem capacidade para aumentar esse número? Vocês têm metas e objetivos de empregabilidade dessas pessoas? Sim, Danilo, a gente tem espaço para aumentar, a gente quer aumentar, né? Eu brinco lá, é uma brincadeira com fundo de verdade que no final dos 6 anos eu quero triplicar a Sorri, eu quero estar com 500 atendidos lá dentro. Com a questão da padaria aí na área de atendimento, eu tenho certeza que não vai ser um trabalho muito difícil de ser realizado, esse crescimento. Sua segunda pergunta, desculpa, foi? Se vocês têm metas de empregabilidade, números de quantas pessoas conseguem se posicionar. Sim, a Sorri, ao longo da história aqui em São José dos Campos, já empregou mais de 1.500 pessoas, a gente está se aproximando de 1.600 pessoas já. Devido à pandemia, o número de pessoas que a gente coloca no mercado de trabalho diminuiu um pouco, então a gente tem focado em acelerar esse processo e colocar cada vez mais pessoas dentro do mercado de trabalho. A gente não tem uma meta, né? O céu é o limite, mas eu falo que é uma frase do Ronald Reagan, na verdade, que é: o sucesso de algum projeto social, ele é medido não pelo número de pessoas que entram nele, sim pelo número de pessoas que saem. Mas não que saem porque foram removidas, e sim porque adquiriram aquilo que precisavam para poder saírem do projeto com dignidade, né? Então, a gente busca isso lá. A nossa missão é fazer com que as pessoas que estão lá dentro, que entram lá, fiquem o menor tempo possível para poder sair com dignidade da entidade. E rapidamente, Henrique, redes sociais, contatos para quem quer ver mais um pouquinho do trabalho. Maravilha. O Instagram é @sorri sjcampus. Nosso site também www.sorrisjcampus.org.br. E no Facebook, acho que está Sorri SJ Campus também. Não e Sorri, sem o R no final, certo? Exato, Sorri. Não é sorrir, Sorri. Isso aí. Sorri. Henrique, 2 perguntinhas para você aqui, para encerrar nosso papo aqui. O sobrenome já diz tudo, Marcondes César. Quando você fala em Henrique, você é formado em que e qual a sua idade? Eu sou formado em administração pela PUC de Campinas. Sim. Hoje eu tenho 33 anos. Muito garoto, né? E como é que você tem tempo para tocar a Sorri, para tocar a Fazenda São Clemente, para tocar a MBA, Kids e Teens e também a de Family Idiomas? Você tem tempo para isso ou não?
Olha, o dia, se tivesse 48 horas, eu acho que minha agenda estaria cheia do mesmo jeito, mas principalmente agenda organizada. Quando você fala em ampliar 3 vezes a sua saída da direção da Sorri, você fala isso em termos de São José ou tem a intenção de ampliar para outros municípios, ou não pode? Não, poder até pode, mas em termos de São José, no próprio prédio nosso mesmo. Então, né? tá certo. Eu sei que é possível porque a gente tem um ótimo exemplo dentro do grupo de Sorri, que é a Sorri Bauru, que atende mais de 5.000 pessoas. Olha só. Maravilha, Danilo. Bela entrevista hoje, hein? Interessante, né? Acho que é sempre importante a gente ver. O mal faz mais barulho, mas os bons são a maioria. É importante trazer exemplos de. E nem sempre aparecem, né? Exatamente. Danilo, semana que vem tem mais um? Falando de negócios. Henrique, bom dia a você, sucesso, parabéns. Obrigado, bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade.